Quarta-feira chegando e a gente aqui no canal vai trazer muitas informações para você que essa quarta-feira tá bombando, minhas crianças. É isso aí, quarta-feira quente, quarta-feira cheia de jogos pela rodada do Brasileirão. Porém, a gente já comentou um pouquinho da rodada no último vídeo, no vídeo anterior. É só você ir lá e conferir um pouquinho do que a gente falou. Porém, hoje a gente vai trazer outras notícias do mundo da bola para vocês. E vamos começar lá com a Série B. Isso mesmo, Cruzeirão tá muito mal das pernas lá na Série B. Após empatar com o CRB jogando em casa, a equipe da Toca da Raposa demitiu o Anderson Moreira e começou a ir atrás de um treinador. E o primeiro nome da lista foi ele, o mito Rogério Ceni, que recusou. O Rogério preferiu permanecer no Fortaleza, na minha opinião, malandramente, já que ele teve uma passagem não muito boa pelo Cruzeiro ano passado. Teve aquela questão dos jogadores quererem queimar ele, o esquema das trairagens, alguns já não estão mais lá, mas outros continuam, e ele deve ter falado: mano, eu não vou pegar essa bica aí de novo, vou ficar aqui na minha, bem sossegadinho no Fortaleza, sou rei, tô de boa aqui, sou ídolo da torcida, não vou meter esse louco e colar de novo lá no Cruzeiro para pegar essa subida na Série B. Vale lembrar que o Cruzeiro começou com menos pontos, né, com pontos negativos, a pontuação negativa no campeonato, se recuperou, porém a sequência dos últimos jogos vem sendo negativa e o clube está na zona de rebaixamento. Isso mesmo, se o campeonato acabasse hoje, o Cruzeiro estaria na Série C do Campeonato Brasileiro e aí procura um novo treinador com a recusa do Rogério Ceni. Rogério Ceni que está em alta, já que o Andrés nessa semana também admitiu que poderia sim fazer um convite para o treinador assumir o comando do Corinthians numa eventual demissão do Thiago Nunes, o que seria espantoso para todo mundo ver o Rogério no banco do timão. E aí essa opinião eu vou deixar para vocês. Comentam aí, você corintiano, você São Paulino, o que vocês acham do Rogério no Corinthians, por exemplo? Será que daria certo? Será que não daria certo? O Andrés disse que ele sempre foi um cara muito profissional e que sempre respeitou o Corinthians e não vê nenhum problema. Teve chadeira, mas eu quero que você comenta aí o que você acha sobre isso. Porque nós vamos lá para a Europa. Porque ontem se comemorou uma data simbólica lá para os madrilenhos. Isso mesmo, 15 anos da chegada de Sérgio Ramos à equipe. O capitão dos merengues completou 15 anos de clube e o primeiro treinador do cara foi ele, o Pofechô. Isso mesmo, Vanderlei Luxemburgo foi quem solicitou a contratação do Sérgio Ramos na época lateral do Sevilha, e quando o Sérgio Ramos chegou à equipe merengue, o Professor colocou ele de zagueiro, se deu muito bem e se tornou um dos maiores zagueiros da história do Real Madrid. Se eu não me engano, é o zagueiro com mais gols na história do clube merengue e é um dos maiores jogadores da história do clube e tem respeito e respaldo de toda a diretoria. Manja, joga demais o Sérgio Ramos, e aí foi uma data simbólica para os madrilenhos que comemoraram a chegada dele. Veio há 15 anos atrás. Outro cara que comemorou, e muito madrilenho também, foi o 100º gol dele, Papai Cris. Dá uma olhadinha no 100º gol do Papai Cris. Eu não sei se eu vou pôr aqui, eu não sei se eu vou pôr aqui, mas dá uma olhada. Vou pôr aqui. 100 gols. Mano, olha essa falta do papai. Golaço, merecedor. Mostra sim que é um dos maiores jogadores da história do futebol. Não é da atualidade, mano. O Cristiano Ronaldo tem números absurdos, absurdos, e demonstra a cada dia. E quanto mais velho, mais eficiente e mais goleador ele vai ficando. Porque antes dos 30 anos ele jogou fez bastante jogos pela seleção, mas marcou 40 e poucos gols. Depois dos 30 ele já ultrapassou essa marca. Ou seja, ele é muito fera, ele é muito bom. Papai Cris, você é fera demais. E uma notícia que pipocou na rede ontem,
todo mundo só falava disso, foi a aquisição do SBT nos direitos de transmissão da Taça Libertadores de América. Isso mesmo, a emissora do Homem do Baú e da Jequiti vai ser a detentora dos direitos de transmissões da Taça Libertadores, pelo menos é o que tudo indica. E nas próximas semanas a Libertadores estará de volta e já deveremos ter jogos da Libertadores no canal do Baú. O que acontece, segundo informações que eu li, foi que a Rede Globo, que cada vez mais vem perdendo espaço, chegou a negociar o contrato malandramente com a Conmebol. Porque, segundo o que eu apurei, o contrato da Globo com a Conmebol eram de 60 milhões de dólares. Com a crise, pandemia e a elevação do dólar, a emissora da Rede Globo pegou e falou: não dá para pagar, tá muito caro, eu prefiro cancelar o contrato. Cancelado o contrato, os caras da Libertadores ficaram pistolas com a Globo e decidiram procurar outra emissora. A Globo ficou naquela, mano, ninguém vai pagar o que a Conmebol vai querer, e depois a Conmebol vai voltar e vai renegociar com a gente por um preço muito mais barato. Porém, a Globo caiu do cavalo, porque o titio Silvio foi lá, pagou, dizem que menos, o valor que o SBT pagou pelos direitos é menor do que o que a Globo tinha negociado. Porém, a vantagem e o que animou a Conmebol foi que o SBT vai contar e vai falar o nome de todos os patrocinadores na transmissão. Ou seja, tem patrocinador da Conmebol, a Globo não mostrava, a Globo simplesmente ela ignorava, né? A última coisa que a Globo, pelo menos na última vez, ela usava o layout da Conmebol. Porém, quando no layout aparecia os patrocinadores, a Globo cortava esses patrocinadores e a Conmebol ficava impedida de expor a sua marca na Rede Globo, e era algo que deixava também os patrocinadores da entidade sul-americana muito bravos. E aí, com a liberação do Silvio Santos de poder falar os patrocinadores e dizer: não, aqui a gente vai contar todos os patrocinadores, vamos divulgar o patrocinador de vocês, a Conmebol se sentiu feliz e conseguiu assim chegar a um acordo, mesmo que menor, porém com uma possibilidade de rentabilidade muito maior devido à exposição das marcas que anunciam para a Confederação Sul-Americana de Futebol. Sendo assim, todo mundo ficou feliz e deveremos ter, sim, Libertadores no SBT. Uma coisa particularmente que eu acho é que no início talvez a gente possa perder um pouco da qualidade e daquele padrão que a gente acostumou a ver nas transmissões. Eu não estou dizendo de narração, essas coisas, ou comentários, porque o SBT provavelmente vai procurar gente gabaritada nesse sentido. Eu digo questões tecnológicas mesmo, por experiência minha, de já ter participado de transmissões de outras emissoras e transmissões da Globo, e eu ver que realmente os caras são muito acima de qualquer um. Afinal, a Globo é a terceira maior emissora de TV do planeta. Porém, o SBT não deverá deixar feio e deverá fazer grandes transmissões, é a expectativa. Outro ponto positivo é que o SBT, entrando nesse mercado, pode também ajudar aos clubes e principalmente os torcedores com questão do horário das partidas, porque não tem novela no SBT que vai impedir do jogo começar a ser transmitido ou ser às 8 da noite, por exemplo, ou às 7h30, ou no horário que facilite o trâmite para o torcedor quando poder voltar ao estádio. Eu acho que isso é algo muito legal, muito positivo, sem falar que acaba com um monopólio e começa uma competição muito mais leal com as outras emissoras, e a gente vai poder curtir melhor essas questões de transmissões. E falando em transmissão, para encerrar, a Band também anunciou que vai, a partir da temporada 2021, transmitir o campeonato italiano. E pra gente que é mais velho, por exemplo, como eu, um saudosismo vai dar assim, um ar de retomada do passado, porque tradicionalmente a Band sempre transmitiu o campeonato italiano. Quem é dos anos 90 sabe disso. De manhã a gente acompanhava a Fórmula 1, via Ayrton Senna, via
aquelas corridas gloriosas na Globo, e na hora do almoço, para tarde, a gente ligava na Band e assistia uma partida de cálcio, uma partida de futebol italiano, e a Band deverá transmitir o campeonato italiano. Deveremos ter Papai Cris na tela da Band a partir dessa próxima temporada de futebol. Beleza, minhas crianças? Muita notícia, tinha muito mais coisa, mas o vídeo ia ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, compartilha, manda para geral, vamos dar uma moral para nós aí. Muito obrigado, boa semana a todos, valeu!